Bom, agora vamos aqui mostrar o método insertRecord, ok? Aqui da classe documento detalhe controller. Bem, quando o usuário aqui na tela documento grid clicar aqui no botão Insert Button, o que irá acontecer? Ele irá abrir aqui a tela documento detalhe, ok? E com os campos aqui habilitados para que os dados do documento sejam informados, certo? Após informar esses dados, o usuário irá clicar aqui no botão Save Button. Ao clicar neste botão, será invocado lá, aqui na classe documento detalhe controller, este método insertRecord, ok? Então vamos lá. O que nós iremos fazer aqui primeiro? Nós vamos setar os dados da empresa, ou seja, nós vamos buscar qual empresa que o usuário está vinculado, ok? Aqui nós iremos utilizar aquela classe container que nós criamos lá, aqui no pacote com T2T-IRP padrão cliente, essa classe aqui container, ok? Nós aqui definimos dois parâmetros aqui, tá? Um que é o usuário, outro que é a empresa. Essa classe aqui, esses parâmetros aqui são definidos quando o usuário realiza o login, ok? Então vamos voltar aqui no controller. O que nós iremos fazer? Vamos lá buscar. Eu vou criar aqui um objeto do tipo hashTable e vou buscar lá do método estático da classe container, eu vou buscar lá o meu container, ok? Eu vou criar aqui um objeto do tipo documento VO e vou fazer um cast aqui deste objeto aqui que foi informado como parâmetro, que é o new persistent object. Que ele vai esse new persistent object vai ter os dados lá do documento que o usuário informou, ok? E aqui eu vou definir lá o atributo empresa. Eu vou fazer um cache aqui para empresa VO do container.get empresa, ok? Que é este dado aqui do meu hashTable, que eu defini aqui como a empresa a qual o usuário está vinculado. Ou seja, dessa forma, o usuário ele não vai escolher qual empresa que o documento que ele está cadastrando no momento vai ser vinculado, ok? Isso daí já vai ser de forma automática. O usuário só vai poder cadastrar documentos para a empresa a que ele esteja vinculado, ok? Aqui nós iremos setar os dados do arquivo. Nós criamos aqui um objeto do tipo arquivo VO, tá? E vamos aqui chamar o método getArquivo. Aqui está o método getArquivo. O que nós iremos fazer aqui? Vamos setar os dados do arquivo. Então nós criamos aqui um objeto do tipo arquivo VO. E lá na nossa tela lá de documento detalhe, nós vamos chamar lá o método getDocumentoSelecionado. Vamos lá verificar o que esse método faz. Bem, aqui está. Primeiramente, ele vai criar aqui um array de bytes, tá? Ele vai verificar se o txt arquivo selecionado, quem é esse cara? É esse cara aqui, ó. Se o txt arquivo selecionado .getText for igual a vazio, o que vai acontecer? Ele vai, aliás, for diferente de vazio, né? Ou seja, o texto que vai estar informado aqui for diferente de vazio, ele vai executar este comando aqui, tá? Só para lembrar aqui, ó, quando um usuário ele vai cadastrar o documento e o documento que ele quer salvar já está na máquina dele, o que ele vai fazer? Ele vai clicar aqui neste botão selecionar documento, ok? E vai ser aberta aqui uma caixa para ele poder selecionar o arquivo. E o nome do arquivo, o caminho completo do arquivo será mostrado aqui neste teste control,
ok? Eu vou rodar aqui a aplicação só para nós verificarmos esta funcionalidade. Ele está assinando os arquivos, os jars. Ok. Bem, vamos aqui inserir um documento. Vamos clicar aqui no botão selecionar arquivo. Então, é o que eu vim aqui, ele abriu essa tela para eu poder selecionar o arquivo, ok? Eu vou selecionar este arquivo aqui. Perceba aqui que ele é uma imagem, ele já setou aqui a imagem no Image Panel, certo? E neste Text Control aqui, ele setou aqui o texto dele para o caminho onde está localizado o arquivo, ok? Então vamos voltar aqui. Aqui nós estávamos aqui no Get Documento Selecionado. Então ele vai lá e verifica se aquele Text Control está com um texto diferente de vazio. Se estiver diferente de vazio, significa que foi selecionado algum arquivo, ok? Então ele vai lá, cria um objeto do tipo file, o arquivo, e informa aqui como parâmetro do construtor aqui da classe file o nome completo do arquivo, que é esse nome aqui que aparece aqui nesse text control. Esse text control ele está sempre desabilitado, ok? Então o usuário não tem como alterá-lo manualmente. Vamos voltar aqui. Ele vai criar lá o arquivo, certo? E vai buscar os bytes deste arquivo. Aqui ele cria um objeto do tipo input string, verifica aqui o tamanho deste arquivo e transforma esse arquivo em bytes, retornando aqui para a gente o documento, que é um array de bytes. Então aqui ele vai retornar um array de bytes e nós vamos setar esse array de bytes no nosso arquivo VO, ok? A extensão do arquivo, da mesma forma, ele vai lá na classe documento detalhe, aliás, na nossa tela de documento detalhe, e executa este método aqui, ó, get extensão do arquivo. Vamos lá verificar o que esse método realiza. Da mesma forma que ele verifica se o texto lá que está selecionado no txt arquivo selecionado é diferente de vazio. Se for diferente de vazio, ele vai buscar lá o nome do arquivo e vai fazer um split aqui para pegar a extensão do arquivo. Caso não esteja nenhum arquivo selecionado, ele vai retornar vazio, ok? Se o documento selecionado for diferente de nulo, aliás, for igual a nulo, o que ele vai fazer? Significa que ele não selecionou nenhum documento, ok? Significa que ele digitalizou o documento. Porque quando nós digitalizamos aqui o documento, o que acontece? Ele vai apagar esse dado daqui, esse texto daqui, e vai mostrar a imagem digitalizada neste Image Panel, ok? Aí o que o sistema aqui vai fazer? Então, se ele não selecionou nenhum documento, então foi um documento digitalizado. Então ele vai buscar a imagem lá que foi digitalizada, ok? Através desse método aqui getImagem, ele cria aqui um objeto, um array de bytes, tá? E se a imagem lá for diferente de nulo, ele vai buscar os bytes dessa imagem.
Esse img digitalizada é o meu image panel, e através desse get image eu busco lá os bytes que foram setados neste image panel, ok? E seto o arquivo, a extensão deste arquivo para JPG. Como padrão, estou setando esta extensão como JPG, tá? Mais para frente nós vamos verificar o motivo desta extensão aqui, ok? Logo após buscar lá o arquivo que foi selecionado ou digitalizado pelo usuário, eu vou aqui setar o hash do usuário, tá? De que forma? Eu vou aqui buscar o hash do documento. Este método getHashDocumento está aqui na própria classe documento detalhe, ok? O que será feito aqui? Aqui ele verifica se o usuário selecionou um arquivo, ele vai lá e calcula o hash do arquivo. Aqui tem o método calcula hash, ok? Está aqui na classe documento detalhe também. Aqui essa classe calcula hash, ele recebe como string, aliás, ele recebe como parâmetro uma string que representa o nome do arquivo, ok? Aqui, neste procedimento, ele vai calcular o hash do arquivo, tá? E vai retornar esse dado lá para quem o chamou. Aqui no caso, get hash documento, tá? Caso não seja um arquivo que o usuário selecionou, ou seja, foi uma imagem que ele digitalizou, ele vai executar este código aqui, ok? Ele vai buscar o hash lá da imagem digitalizada. Ele vai buscar o nome do arquivo, tá? Aliás, ele vai criar aqui um arquivo lá na máquina do cliente com a imagem digitalizada, ok? Aqui ele vai buscar lá o diretório padrão do usuário, vai buscar lá o separador de arquivos lá, o padrão do sistema operacional, e vai criar um arquivo aqui nesta pasta que ele buscou com o nome imagem digitalizada.jpg, ok? Vamos verificar aqui o funcionamento dessa funcionalidade. Então vamos lá, eu vou digitalizar aqui um documento, tá? Ele chamou aqui a aplicação lá do equipamento de digitalização. O equipamento está realizando a digitalização do documento. Aqui está. Ok. Ele finalizou aqui a digitalização, tá? E aqui eu vou aceitar, vou clicar em concluir. Ele retornou lá a imagem aqui para a minha aplicação. Aqui está. Veja aqui que ele apagou aqui desse teste control o nome do arquivo selecionado. Ou seja, o usuário aqui ele não selecionou o arquivo, ele digitalizou o documento para salvar. Vou informar aqui alguns dados. O tipo de documento. Só que só tem apenas um cadastrado, tá? Vou colocar aqui como não assinado, ok? E vou salvar este documento. Ok, ele salvou. Aqui, quando ele vai buscar o hash da imagem, ele buscou lá o diretório padrão do usuário no momento. Aqui no meu caso, o diretório padrão
é este aqui, ó. Document and Settings, Cloud. Ok? Veja aqui que ele criou aqui um arquivo imagem digitalizada, tá? Então ele primeiro criou o arquivo e deste arquivo ele buscou o hash do documento, tá? Ele salvou o arquivo na máquina do cliente para poder calcular o hash desse documento, ok? Vamos voltar aqui na classe Detalhe Controller. Então aqui ele setou o hash do arquivo e agora ele vai setar o tamanho do arquivo. Então aqui ele vai buscar o tamanho do arquivo, tá? Através desse método aqui. Ele já busca lá o atributo getFile do próprio arquivo e usa aqui o método length deste array de bytes, ok? E vai retornar aqui um arquivo. Voltando aqui na classe, no método insertRecord, vamos continuar aqui com bem, então aqui ele setou lá os dados do arquivo, ok? Agora ele vai verificar se o arquivo, se o tamanho do arquivo, ele é maior que o tamanho máximo lá cadastrado no tipo de documento, ok? No caso lá, se o tamanho do arquivo for maior que o tamanho cadastrado no tipo de documento, ele vai retornar lá uma mensagem de erro. Arquivo muito grande, tamanho máximo permitido, e vai informar aqui o tamanho máximo que é permitido lá para salvar aquele tipo de documento, ok? Caso ele passe aqui desta crítica, ele vai verificar se o documento é assinado. Caso for assinado, ele vai lá e assina o documento, ok? Ele chama este método aqui, né, na classe documento detalhe controller, ok? Ele cria aqui um objeto chamado assina documento. Esse assina documento é uma classe que nós temos aqui no pacote com.t2tirp.ged.cliente, ok? Aqui nesta classe nós temos um método assina documento, que retorna um array de bytes, tá? Aqui ele vai receber como parâmetro o certificado que vai ser utilizado para assinar o documento, o alias desse certificado, a senha do certificado e um array de bytes que vai ser assinado, ok? Aqui ele executa a assinatura desses arquivos através de alguns métodos aqui desta classe, ok? Ele realiza a assinatura do arquivo e retorna lá os bytes do arquivo assinado. Vamos voltar lá, documento detalhe controller. Bem, se o arquivo for assinado, ele vai lá, assina o documento. Caso contrário, ele não assina e já passa direto. E busca os dados do usuário. Então ele cria aqui um objeto do tipo usuário VO, tá? E como aqui ele está do lado do cliente, ele vai lá no container e busca lá o usuário que está logado no momento. E solicita lá para o servidor a execução deste método aqui, insert documento detalhe. Vamos abrir aqui a classe que executa este comando. Aqui no servidor é documento detalhe insert action, ok? Vamos voltar aqui na classe documento detalhe controller e verificar aqui que este método, na chamada desse método, ele informa aqui um array de objetos, ok? Então ele forma um documento VO, um arquivo VO e
um usuário VO, tá? Ele informa aí 3 objetos. Então vamos aqui no documento detalhe, insert action. Este aqui é o nome do método, tá? E aqui é onde é executado o comando. Então vamos lá. Aqui ele informou aqui como parâmetro um array de objetos, tá? Então aqui eu vou fazer um cast para um array de objetos e vou buscar lá os 3 VOs que eu informei como parâmetro, que é um documento VO, um arquivo VO e um usuário VO, sendo que o documento é na posição 0, o arquivo na 1 e o usuário na 2. Aqui eu vou setar a data atual, ok? Vou salvar o arquivo no servidor. E aonde eu vou salvar este arquivo no servidor? Eu vou buscar lá o caminho real aonde está sendo executada a minha aplicação no servidor, ok? Então, esse método aqui, getRealPath, ele vai buscar qual o caminho lá, o caminho absoluto lá, onde está sendo rodada a aplicação no servidor. Eu vou ter uma pasta chamada GED, e ele vai salvar o arquivo dentro dessa pasta. Aqui, nesse arquivo que nós salvamos, ele salvou dentro dessa pasta aqui, ó. Estou executando aqui a aplicação pelo NetBeans, né? Aqui na pasta Build, tem uma pasta Web. Então aqui está, ó. Ele salvou esta pasta GED, tá? E o arquivo está aqui dentro dessa pasta, ok? Para criar aquela pasta ali, aqui no NetBeans, eu apenas criei uma pasta aqui na páginas web, tá? Eu aqui em páginas web, novo, aqui em outro eu criei um diretório. Daí eu criei aqui o diretório GED, ok? Então ele salvou aqui nesta pasta para mim, tá? Então aqui ele vai buscar lá qual o caminho real da aplicação, vai mais aqui da GED, dessa pasta chamada GED, eu vou buscar lá qual que é o separador de arquivos do sistema operacional, padrão do sistema operacional, e o nome do arquivo vai ser salvo dessa forma. Eu vou pegar o hash do arquivo, tá? Mais a extensão. É como foi salvo aqui esse arquivo que nós cadastramos agora, ok? Aqui está, ó. Ele pegou o hash do arquivo, tá? Mais a extensão do arquivo, ok? Aqui ele vai salvar o arquivo, tá? Este método aqui, createNewFile, ele retorna verdadeiro se o arquivo já existir. Aliás, se o arquivo não existir. E retorna falso se ele não existir. Então, se o arquivo não existir, ele vai criar o arquivo aqui, ok? Ele vai chamar este método aqui salva arquivo, tá? Que aqui nessa própria classe mesmo, aqui está, e vai salvar o arquivo lá naquela pasta do servidor. Se o documento for assinado, ele vai salvar a assinatura do documento também, tá? Então ele vai buscar lá, ele vai verificar se o documento .getAssinado.equals_s, ou seja, se o documento for assinado, ele vai definir lá que o caminho da assinatura é o mesmo caminho lá onde foi salvo o documento, tá? E vai pegar aqui o hash do arquivo e vai incluir aí neste arquivo esse texto aqui, underline assinatura. Teve um outro documento aqui que nós salvamos que ele foi assinado. Está vendo aqui, ele pegou o hash do documento, inseriu underline mais assinatura, ok? Ele vai salvar este arquivo também, tá?
Aqui ele vai abrir uma seção com Hibernate, vai salvar lá os dados do documento e vai salvar aqui a versão do documento. Neste caso, como nós estamos fazendo a inserção de um novo documento, então aqui nós vamos criar aqui um objeto do tipo versão documento VO, tá? A ação que nós estamos executando aqui é de inserção. Então nós vamos definir que a ação é de inserção. O caminho é o caminho do arquivo aqui onde ele foi salvo, tá? No servidor. Aqui a data atual, o documento, que é o documento VO aqui, que foi trago lá do cliente, o hash do documento e o usuário que está realizando essa inserção, tá? E como é uma inserção de documento novo, então nós vamos setar que essa versão é a versão 1 e vamos salvar os dados desse documento no banco. Nós vamos verificar aqui. Aqui ele criou aqui um outro documento, ok? Foi o documento que nós salvamos agora. E também a versão deste documento, que é a versão 1, tá? E a ação de inserção. Verifica aqui que ele salvou um caminho completo lá de onde o arquivo foi salvo. Aqui o hash do arquivo, ok? Então, dessa forma, nós inserimos um documento lá aqui na nossa grid, tá? No nosso servidor. Nós salvamos o documento no servidor, ok? Vamos voltar aqui na classe documento detalhe controller. Então, aqui ele chamou lá o método no servidor para poder salvar esse documento, certo? Aqui ele verifica se tudo ocorreu de forma tranquila. Ele cria aqui um objeto do tipo VO response, tá? E atualiza os dados lá na grid. Ou seja, ele vai fechar ali a grid de detalhe, aliás, a tela de detalhe, vai voltar lá com a tela de grid, que é o documento grid, vai atualizar esses dados e mostrar o novo documento salvo, que no caso aqui ele realizou esse procedimento, ok? Bem, dessa forma nós visualizamos aqui o método insert record.